Observa esta notícia bombástica que circula no futebol europeu. Pois quando o nome de Jürgen Klopp passa a ser associado ao Real Madrid, meu caro, pode acreditar que o assunto é grandioso. O que mais impressiona em todo esse cenário não é apenas a provável vinda de Klopp à liderança do maior clube do planeta, mas, sobretudo, as supostas condições que ele teria apresentado antes mesmo de topar assumir o posto de treinador. Entre clamores por reforços, saídas calculadas e alterações profundas no plantel, um detalhe específico atrai muita luz e necessita ser dito com clareza total: a conjuntura de Endrick. Sim, Endrick torna-se a peça vital nessa trama, e isso transforma tudo. A notícia que corre nos bastidores, difundida por jornais como Marca, AS, The Athletic e também por cronistas gabaritados da Sky Sports e da ESPN Global, é que Klopp teria pontuado que só aceitaria o Real Madrid com autonomia esportiva plena. Nada de ser apenas um gestor de grupos ou um técnico de fachada. Klopp deseja comando, quer plano e quer escolhas estruturais. E dentro desse acerto estaria a liberação de compras específicas, 2 defensores, 2 volantes, a reestruturação do setor ofensivo e, principalmente, a volta imediata de Endrick para compor o grupo principal de modo fixo. E aqui precisamos dialogar de forma franca. Endrick não é mais promessa. Endrick é fato. Mesmo novo, mesmo em fase de adaptação ao jogo europeu, ele já exibiu brio, vigor mental e uma percepção de jogo que não são usuais para alguém de sua idade. Klopp entende isso. Klopp sempre foi um mentor que investiu em pegada, verticalidade, marcação alta e atletas com apetite. E Endrick se ajusta perfeitamente nesse molde. Não é acaso, não é sorte, é estratégia. Quando se menciona Klopp, falamos de um comandante que elevou jogadores jovens a astros globais. Foi assim com Salah, foi assim com Mané, foi assim com Alexandre-Arnold, foi assim com diversos outros no Liverpool. Klopp não teme a mocidade, ele teme jogador sem entrega. E Endrick, se algo ele garante, é entrega. Comprime, luta, perturba zagueiro veterano, busca o vazio e não some em embate decisivo. Isso conta muito no veredito. Conforme essas mesmas fontes externas, Klopp teria indagado pessoalmente a cúpula esportiva do Real Madrid sobre o projeto para Endrick. Se a meta fosse empréstimos sucessivos, reserva estendida ou uso meramente casual, ele não veria lógica em assinar. Para Klopp, Endrick deve estar no time, praticando, atuando, falhando e crescendo no cotidiano de Valdebebas. Não é papo furado, é método de trabalho. Klopp crê em maturação pelo jogo, não pelo ostracismo, e isso colide frontalmente com o jeito clássico do Real Madrid gerir jovens em certos períodos. O clube sempre foi colossal, sempre cobrou êxito instantâneo, e muitas vezes o garoto acaba sufocado pela cobrança. Klopp planeja alterar isso. Ele almeja um Real Madrid mais vigoroso, mais hostil, mais coletivo. E Endrick simboliza essa mudança de rumo. Um menino brasileiro sem receio, com gana, pronto para suar 90 minutos, mesmo rodeado de celebridades. Outro tópico vital dessa narrativa é que Klopp também teria indicado a partida de 2 atletas adquiridos recentemente, nomes que vieram com moral elevada, mas que na ótica dele não se encaixam no sistema de jogo que tencionam aplicar. E aqui surge um dado melindroso. 2 dos nomes ventilados nos bastidores como prováveis dispensas seriam Jude Bellingham e Eduardo Camavinga. Sossegue não quer dizer desdém nem carência de dom. Ao contrário, Klopp nota genialidade nos 2, mas analisa balanço de plantel, tarefas pontuais e fluxo coletivo. Bellingham é magnífico, ninguém contesta. Camavinga é um atleta atual, polivalente, técnico, mas Klopp opera muito com atribuição nítida. Ele não aprecia grupo superlotado nem acúmulo de predicados. Se ele percebe que certas peças não funcionam na máquina, ele não vacila. Foi assim no Dortmund, foi assim no Liverpool, e tudo sinaliza que seria assim no Real Madrid. E por que isso é tão relevante para Endrick? Pois a eventual saída de atletas de meio campo viabiliza um estilo mais direto, com contragolpes velozes e ataque mais impetuoso. Isso beneficia um avante como Endrick, que adora atacar o espaço, ganhar bola em velocidade e concluir logo. Klopp não monta esquadrão para ficar trocando passes laterais. Ele monta esquadrão para ferir o rival, e Endrick é lâmina cortante. Fontes como Fabrício Romano, ainda que sempre moderadas, já frisaram que qualquer passo envolvendo Klopp exige diálogos sérios sobre plano desportivo.
Klopp não topa convite por prestígio, ele topa desafio. E o Real Madrid, embora seja a maior agremiação do mundo, hoje atravessa um ciclo de transição. Mito saindo, safra mudando, DNA sendo refeito. É justamente nesse ambiente que Klopp se nota mais à vontade, e Endrick mais uma vez surge como ícone dessa fase nova. Não é despropósito afirmar que, para Klopp, Endrick pode ser a face de um Real Madrid mais tenaz, mais popular, mais sintonizado com o esporte moderno. Um Real Madrid que se movimenta, aperta, briga e atua em conjunto, algo que em certos instantes recentes a equipe extraviou. E isso esclarece porque a exigência do regresso de Endrick não é minúcia, é base. A mídia germânica, como a Kicker e a Bild, também ecoou essa hipótese, ressaltando que Klopp vê no futebol espanhol um campo fértil para semear suas teses desde que possua autonomia, e a autonomia para ele inicia por definir quem atua e quem evolui. Endrick se insere exatamente lá, não como amuleto, não como propaganda, mas como futebolista. E note que curioso, veteranos e analistas como Jamie Carragher e Thierry Henry já declararam abertamente que Endrick possui algo em comum. Não é só aptidão técnica, é psicológico. Klopp estima isso acima de tudo. Ele sempre afirma que prefere um atleta intenso e focado a um gênio desligado. E Endrick, apesar de guri, já provou equilíbrio em falas, no gramado e fora dele. Se essa tratativa de fato prosperar, o reflexo no esporte brasileiro também será gigantesco. Ter Endrick sendo peça-chave em um Real Madrid liderado por Klopp muda o nível da conversa. Altera a maneira como o jovem do Brasil é observado na Europa. Altera a máxima de que brasileiro apenas serve para brilho individual sem rigor tático. Klopp demanda ordem. Se ele confia em Endrick, é porque enxerga isso nele. Obviamente é essencial reiterar. Tudo isso ainda é visto como boato. Não existe comunicado oficial, não há aval público do Real Madrid nem do próprio Klopp. Mas os indícios existem. Os dados partem de origens vastas, honradas, que dificilmente soltam algo sem suporte. E quando diversos meios distintos apontam para a mesma rota, a gente deve ao menos ter atenção. E aqui eu te indago. Como entusiasta, como fanático por bola, você consegue visualizar Endrick sendo moldado todo dia por um mestre como Klopp, ouvindo dicas diretas, sendo instigado, sendo exaltado, errando e arrumando todo dia por um mestre como Klopp? Isso não é trivial, isso é sorte, e talvez seja precisamente isso que o Real Madrid demande para passar essa transição sem desbotar a alma. Klopp não quer meramente triunfar, ele quer edificar. E edificar envolve confiar em gente como Endrick, gente que personifica o amanhã, mas que já providencia o agora. Se o Real Madrid absorver isso, a união pode ser eterna. Caso contrário, talvez Klopp nem apareça. Simples assim. Agora desejo ouvir você. Você pensa que o Real Madrid deve bancar esse plano e confiar totalmente no Endrick com Klopp no M? Ou pensa que é perigoso transformar tanto o plantel? Grato e que a luz te guie. Essa possível guinada no comando técnico não afetaria apenas a escalação, mas a própria alma do centro de treinamento de Valdebebas. Fontes próximas ao círculo íntimo do treinador alemão sugerem que sua fixação por Endrick reside na capacidade de pressão pós-perda, algo que se tornou uma marca registrada em seus anos de glória na Inglaterra. Klopp enxerga no jovem brasileiro um motor de arranque, que o elenco atual, por vezes acomodado em sua imensa categoria técnica, acabou negligenciando. Para o mestre germânico, o futebol de elite contemporâneo não tolera mais o espectador de luxo. Ou se corre por inteiro, ou se torna um fardo tático. É nesse vácuo de intensidade que o prodígio ex-Palmeiras ganha um protagonismo inesperado. A ideia não seria apenas usá-lo como um finalizador, mas como o primeiro defensor de uma linha de frente sufocante. Paralelamente, a reestruturação do setor defensivo exigida por Klopp visa sanar uma fragilidade que ele identificou nas transições defensivas merengues. Ele não deseja apenas zagueiros que saibam sair jogando, mas atletas que possuam uma leitura antecipada do perigo, permitindo que a linha alta de marcação, sua assinatura tática, não seja vulnerável a lançamentos longos. Essa exigência de 2 novos defensores e 2 volantes desenha um cenário onde o Real Madrid deixaria de ser um time de lampejos individuais para se transformar em uma unidade operária de altíssima octanagem. O sacrifício de nomes como Bellingham ou Camavinga, embora soe como heresia para a torcida, faz parte de um cálculo frio.
Klopp prefere peças que cumpram uma função específica com perfeição do que gênios que flutuem por zonas que ele considera vitais para o equilíbrio do sistema. O mercado da bola já reage a esses movimentos de bastidores com uma apreensão visível. Agentes de grandes estrelas começam a sondar a diretoria branca para entender se o terreno ainda é fértil para o estilo galáctico ou se a era do gegenpressing espanhol realmente vai se instalar. Se Florentino Pérez ceder a essas demandas, estaremos presenciando a maior transferência de poder interno na história moderna do clube. O presidente, conhecido por sua mão de ferro nas contratações, estaria entregando as chaves do império a um homem que não aceita interferências externas em suas escolhas de campo. Para Endrick, essa é a notícia da década. Ter um escudo como Klopp para protegê-lo das críticas ferozes da imprensa espanhola durante seu desenvolvimento é o cenário ideal que seus representantes sempre sonharam. A expectativa agora se volta para as próximas semanas de competições europeias, onde cada erro individual dos nomes citados como negociáveis será amplificado pela sombra projetada pelo técnico alemão. A narrativa está posta. Ou o Real Madrid se adapta ao ritmo frenético que Klopp exige, ou o clube continuará em sua busca por uma identidade pós-Ancelotti que ainda parece turva. A presença de Endrick como esteio dessa nova fundação é o que mantém o torcedor brasileiro em vigília constante. Não se trata apenas de ver um compatriota em campo, mas de vê-lo ser moldado para se tornar, talvez, o jogador mais completo de sua geração sob a tutela de quem entende que o suor é tão valioso quanto o drible. O desfecho dessa história pode redefinir o mapa do futebol mundial pelos próximos 5 anos, consolidando um novo padrão de excelência onde a juventude e a disciplina tática caminham de mãos dadas rumo ao topo do pódio.